Fala pessoal, eu sou o professor Paulo Fernando do Grupo Implante Pério e hoje eu gostaria de apresentar e demonstrar para vocês o dispositivo que nós desenvolvemos juntamente com a Supremo, chamado EasyGraft. É um dispositivo que nós desenvolvemos com a intenção de facilitar os procedimentos de desepitelização dos enxertos gengivais livres. Então esse é o dispositivo numa vista oclusal, onde nós temos esses dois pilares, essas duas barras que vão suportar esse pequeno apoio acrílico que é fundamental para a gente exercer uma pressão. Essa pressão tem que ser simétrica, tem que ser bilateral, ok? Numa vista frontal, vocês podem ver aqui os mesmos pilares, a mesma plaquinha de acrílico. E aqui vocês veem que existe um número que é 0.4. 0.4 é a distância da base do EasyGraft para a nossa linha de incisão. Isso foi milimetricamente e histologicamente calculado e nós chegamos à conclusão que essa era a forma mais efetiva e uniforme para remoção do nosso enxerto, removendo o epitélio, mas ainda assim deixando a lâmina própria e a submucosa bastante uniforme. Então, basicamente, esse dispositivo deve ser utilizado com uma lâmina 11, que é uma lâmina mais longa. Nós devemos sempre iniciar as nossas ações com a lâmina paralela. Essa lâmina vai entrar e sair na outra extremidade e a partir daí nós vamos fazer uma pressão uniforme dos dois lados e vamos gentilmente movimentando a lâmina através do nosso enxerto até o final da extremidade do enxerto. A nossa sugestão para vocês treinarem antes de utilizarem com o enxerto gengival do paciente, para vocês aprenderem a manipular, é utilizar uma berinjela. Parece uma brincadeira, mas realmente é um modelo bastante interessante para vocês entenderem o funcionamento do dispositivo. Então eu vou remover um enxerto aqui retangular, como se eu estivesse removendo um enxerto gengival livre, ok? Tentando aprofundar a lâmina 2 a 3 milímetros. E vou começar a conectar essas linhas, como se eu estivesse removendo, em 45 graus. Agora eu começo a inclinar um pouco mais e faço o corte final. Para remover aqui o meu bloquinho. Lógico, ele vai sair um pouco irregular. Ó, uma parte mais grossa do que a outra. Eu vou simplesmente agora regularizar ele. Lembrando que isso é uma simulação, pessoal. Só para deixar ele um pouco mais uniforme. Então agora eu vou colocar o bloquinho dentro do EasyGraft. Isso seria o epitélio. Vou posicioná-lo. Vou colocar a tampinha de proteção. Vou utilizar uma lâmina 11. No bloquinho aqui não vamos fazer uma pressão muito exagerada. E agora eu vou apoiar na base de um lado ao outro e vou movimentando de um lado ao outro para fazer a remoção linear da nossa camada, que seria a camada epitelial. Muito bem. Agora a gente remove a tampinha, como eu falei para vocês. Agora a gente remove a tampinha
eu pego a minha simulação e faço simplesmente isso. Olha que maravilha. A espessura do enxerto e toda a capa que estava mimetizando o epitélio completamente removida de uma forma super linear. Então, essa é a nossa sugestão para que vocês treinem antes de começar a utilizar o enxerto na boca. Nós vamos preparar para vocês alguns vídeos clínicos com algumas sugestões quando tiverem irregularidades para vocês ajustarem, mas basicamente a aplicabilidade do dispositivo é essa. Lembrando que sempre o epitélio voltado para a parte mais baixa e quanto mais linear, melhor. Fazemos uma força contra a placa de acrílico nas extremidades, mas uma força não exagerada. Utilizarmos uma lâmina 11 nova e, se houver uma diferença de espessura, sempre começar com a parte mais espessa voltada para você, bem suportada numa das paredes do EasyGraft. Se for possível regularizar removendo um pouco da parte submucosa, vocês podem fazer isso antes da remoção. Pessoal, a nossa sugestão é que vocês não tentem fazer isso com os biomodelos. Por quê? Porque perceba o que acontece aqui. Eu tenho uma parte, ó, que fica bastante interessante, ó, bem fininho. Mas olha o que acontece com o biomodelo quando a gente faz um pouco mais de força. Ó. Ele acaba no meio, por causa da densidade da borracha, ficando mais difícil de tirar o enxerto uniforme. E aqui vocês podem ver, ó, que ficam algumas ilhas, ó, como se fossem as ilhas do epitélio no centro. Então a nossa recomendação é que vocês não treinem com o biomodelo, porque vai ser difícil remover em função da densidade da textura da borracha quando vocês estiverem fazendo corte. Mas ainda assim, percebam o quanto é delicado pela transparência da sonda e o quanto o enxerto fica uniforme, mesmo quando ele não chega até o final. Isso pode facilitar para você, por exemplo, fazer a remoção agora à mão livre. Então eu poderia simplesmente agora, nesse momento, seguir a inclinação da lâmina, como vocês vão ver em alguns vídeos, até o final. Ó. E olha como a mão livre aqui serve como um belo exemplo de como a mão livre nós não temos o mesmo controle e a mesma eficiência. Obviamente vocês poderiam, nesse momento, vocês poderiam, né, trabalhar de novo com a lâmina, vocês poderiam raspar, vocês poderiam remover, mas isso dificulta, ó, e deixa o enxerto menos uniforme. Então, treinem com a berinjela ou com algo parecido antes de fazerem os procedimentos intrabucais dos enxertos removidos nos seus pacientes na região palatina, para vocês ganharem um pouco de experiência no movimento e seguirem esses detalhes técnicos que eu acabei de apresentar para vocês.